Olá, seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia toda durante esse ano. Que incrível! Nós estamos fechando hoje o livro de Gênesis. Olha só, imagina comigo, você que não conseguia ler um livro todo da Bíblia. Hoje nós estamos finalizando os capítulos de hoje da nossa leitura. Estão no livro de Gênesis, capítulos 49 e 50 e Mateus, capítulo 22. Eu peço que você venha entrando. Já deixa aí o seu like, vá compartilhando, tá bom? Você pode abençoar muitas vidas, isso tem acontecido, muitos testemunhos, vidas, centenas, milhares de vidas impactadas pela palavra de Deus, ok? Então, pegue aí sua Bíblia, chama o familiar, junta aí, chama o filho, o maridão, ok? E vamos à palavra de Deus. Vamos a Gênesis 49, verso 1, e a palavra diz o seguinte: Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhes disse: Reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, seu pai. Ruben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É, contudo, impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou o meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois, em sua ira, mataram homens e, por diversão, aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, eu os dispersarei por todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha e como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira-mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Issacar é um jumento forte, que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará seu povo como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Aser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dá à luz lindos filhotes. José é árvore frutífera, ave frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros o atacaram brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe com bênçãos dos altos céus,
bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos, ao entardecer divide o despojo. Essas são as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei e me reunirei a meus antepassados. Sepultem-me com meu pai e com meu avô na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manre, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita como sepultura permanente. Ali estão sepultados Abraão e sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e sua mulher Rebeca. E ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar essa instrução a seus filhos, deitou-se em sua cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se a seus antepassados. Fechamos aqui o capítulo 49 do livro de Gênesis. Vamos ao próximo capítulo, capítulo 50, último capítulo, fechando o livro de Gênesis. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai e Jacó. E Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamamento levou os 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com o faraó em meu favor. Digam-lhe que meu pai me fez prestar um juramento. Disse: morrerei em breve. Leve meu corpo de volta para a terra de Canaã e coloque-me na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir sepultar meu pai. Depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: vai, sepulte seu pai, como ele o fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais do alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai de José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar na eira de Atade e mudaram o nome do lugar, que fica próximo ao Jordão, para Abel-Misraim. Pois disseram: este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim os filhos de Jacó fizeram o que lhes havia ordenado. Levaram seu corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, como sepultura permanente. Verso 14. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso nós, servos do Deus de seu pai,
suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois, seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão, diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Verso 22. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará desta terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. E aqui nós finalizamos o livro de Gênesis, o capítulo 50. Vamos ao Novo Testamento, vamos a Mateus, no capítulo 22. Nós lemos a partir do verso 1 o que diz a palavra. Jesus lhes contou outras parábolas e disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhes dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não lhes deram atenção e foram embora. Um para sua fazenda, outro para seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros, os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convidem todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento e perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Verso 15. Então os fariseus se reuniram para tramar um modo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Enviaram alguns de seus discípulos, junto com os partidários de Herodes, para se encontrarem com ele. Disseram: mestre, sabemos como o senhor é honesto e ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. É imparcial e não demonstra favoritismo. Agora diga-nos o que o senhor pensa a respeito disto. É certo pagar impostos a César ou não? Jesus, porém, sabia de sua má intenção e disse: hipócritas, por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. Quando lhe deram uma moeda de prata, ele disse: de quem são a imagem e o título nela gravados? De César, responderam. Então deem a César o que pertence a César, e deem a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou admirados
e eles foram embora. Verso 23. No mesmo dia vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntaram: Mestre, Moisés disse, se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos, de modo que seu irmão se casou com a viúva. O segundo irmão também morreu, e o terceiro irmão se casou com ela, e assim por diante, até o 7º irmão. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem ela será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. E Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitarem, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como os anjos do céu. Agora, quanto a haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a respeito nas Escrituras? Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Portanto, ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Quando as multidões o ouviram, ficaram admiradas com o seu ensino. Sabendo os fariseus que Jesus tinha calado os saduceus com essa resposta, reuniram-se novamente para interrogá-lo. Um deles, especialista na lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Verso 41. Então, rodeado pelos fariseus, Jesus lhe fez a seguinte pergunta: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? E eles responderam: é filho de Davi. Jesus perguntou: então por que Davi, falando por meio do Espírito, chama o Cristo de meu Senhor? Pois Davi disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe os seus inimigos debaixo de seus pés. Portanto, se Davi chamou o Cristo de meu Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém conseguiu responder, e, depois disso, não se atreveram a lhe fazer mais perguntas. E aqui nós finalizamos o capítulo 22 de Mateus e os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia anual, lendo toda a Bíblia durante esse ano. Eu quero orar por você, antes de você sair, e declarar o poder de Deus que há na palavra. A palavra diz: céus e terra passarão, mas a minha palavra, as minhas palavras jamais passarão. Que o Senhor possa, meu Deus, fazer brotar dentro de nós um novo começo, uma nova vida. Que o Senhor venha limpar e purificar o nosso coração por meio da sua palavra. Que um grande avivamento esteja sendo gerado dentro de nós e nos nossos lares, nas nossas comunidades e igrejas, a partir da palavra da vida, da verdade de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja livre no Senhor, pois foi para isso que nós fomos gerados. Você não foi feito para viver em prisões emocionais, prisões físicas, seja lá que tipo de prisão. Você foi feito para ser livre. Livre de opressão, livre da mentira, livre do pecado, livre da prostituição. Você foi gerado para ser livre. Você é filho de um Deus, de um Pai Todo-Poderoso. Eu te abençoo nesse dia, na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro uma semana
poderosa de vitórias, de portas abertas, de um grande mover sobrenatural de Deus sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu trabalho, os teus negócios, por onde você se mover. Suas decisões, seus próximos passos, sejam guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê e recebe, diz aí amém, e glória a Deus, e aleluia. Glória a Deus. Estamos finalizando, não saia daqui sem deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Ativa o sino das notificações. Estamos vindo com grandes novidades ainda aqui no canal. Nesses dias nós vamos estar anunciando mais novidades. Então fica conosco. Vamos viver esse tempo maravilhoso juntos aqui na presença de Deus, ok? Beijo no seu coração. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se amanhã o Senhor permitir, nós estaremos juntos logo cedinho, 7h07, liberando os capítulos do dia do nosso plano de leitura da Bíblia anual, lendo toda a Bíblia durante esse ano. Amo vocês, tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor Jesus.